Deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Essa paródia de um antigo ditado ajuda a entender o que é um procrastinador. Postergar tarefas, decisões, ações é uma característica do ser humano, mas isso não faz dela uma qualidade. Meu nome é Cássio Politi e é de procrastinação que a gente vai tratar hoje no podcast Robert's Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, eu tenho a satisfação de receber aqui dois convidados. Deixa eu começar pelo Christian Barbosa, que é CEO da XGrow, uma plataforma, de educação, é uma startup de tecnologia e educação, onde qualquer pessoa que tenha um conhecimento profundo em algum tema pode oferecer os seus cursos online e a plataforma vai dar toda a assistência para isso, inclusive com o uso de tecnologias como inteligência artificial, por aí vai. São mais de 600 mil alunos na XGrow e o Christian é também autor do livro Tríade do Tempo. Christian, muito prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Obrigado a você pelo convite. Um prazer estar aqui falando contigo e com o Vitor. É isso aí, prazer é nosso. E o Vitor, de volta aqui ao podcast, o Vitor Silvério, que é o nosso gerente de parcerias estratégicas aqui na Robert's Half. Vitor, muito bom ter você mais uma vez aqui. Obrigado por voltar ao podcast hoje. Eu que agradeço, Cássio. Sempre um prazer participar com você aqui e um prazer conhecer o Christian. Legal, o prazer é meu. E vamos lá então, eu não vou resistir de fazer a piadinha, a gente podia deixar essa conversa para depois, nós vamos fazer agora, já que o tema é procrastinação. Eu queria começar perguntando para vocês assim, por que as pessoas procrastinam? O que leva alguém a, sabendo que tem uma tarefa para executar, uma ação para tomar, uma decisão para tomar, joga para frente? O que acontece na cabeça da gente para a gente agir assim? Bem, esse foi um tema que eu pesquisei bastante, eu tenho um livro sobre isso, E uma das coisas interessantes é a gente primeiro entender que procrastinação é algo natural do ser humano. A gente não pode dizer assim, eu vou eliminar a procrastinação da minha vida. A única forma de você eliminar a procrastinação é morrendo, porque faz parte do ser humano. A gente tem essa tendência a adiar coisas, sejam coisas naturais mesmo, tipo, tá com fome, mas eu não vou comer agora, vou dar uma adiada. Há coisas chatas que a gente está acostumado aí a acaba não fazendo. Mas na pesquisa para esse livro foi perguntado por que as pessoas realmente procrastinam, Tem os mais variados modelos de desculpa aí, Entre eles, as pessoas procrastinam coisas que são complexas, as pessoas procrastinam coisas que são muito demoradas para serem feitas, as pessoas elas têm uma tendência a procrastinar coisas mais tediosas, as pessoas têm tendência a procrastinar coisas que elas não têm conhecimento sobre o fato. As pessoas têm tendência a procrastinar por conta de medo e desconhecido. Aquilo que é desconhecido para elas, é uma das coisas que elas mais adiam, assim. Por isso que a gente fala assim, por que nem todo mundo consegue implementar suas ideias, empreender, sair do lugar? Porque o desconhecido gera procrastinação. E aí, aqueles mais corajosos, aqueles que têm mais obstinação aí para um objetivo, eles acabam executando mais, porque eles conseguem vencer esse desconhecido, entre aspas, aí, original. E é interessante, eu concordo com o que você falou, Cristiano. Você começou comentando que é algo natural, e realmente é um tema biológico e físico, vamos dizer assim, Eu estava dando uma lida também, e nós temos duas partes do nosso cérebro que entram em conflito quando a gente fala de uma tarefa, Tem o córtex pré-frontal e o sistema límbico, Essa parte pré-frontal é a parte inteligente, que olha para as atividades de médio prazo, de longo prazo, que são muito importantes. E o sistema límbico é aquele que vai te dar o prazer instantâneo. Se você faz uma tarefa agora, você recebe aquele prazer instantâneo. E você, de repente, para receber esse prazer instantâneo, você joga para frente, talvez uma tarefa que seria até mais importante para você, mas você joga para frente para você ter esse prazer. Então, concordo 100% quando você diz que é algo natural, sem dúvida nenhuma.
Pois acho que todo mundo aqui já procrastinou em algum momento, né? Mas existe uma visão muito negativa disso, né? Nas empresas, principalmente. Tem aquela pessoa que, putz, está sempre enrolada, sempre atrasada, sem um motivo muito claro, né? Então, você já começa a sacar que existe um perfil que acaba caindo mais nisso ou não. Como é que as empresas devem lidar com isso? Já que é algo natural, né? Já que gente inteligente e competente procrastina, como que um gestor, um time lida com isso? Boa pergunta, né? Como a gente não pode anular a procrastinação dentro da empresa, né? Ela vai acontecer, obviamente, inerente à vontade dos gestores e dos líderes. O que a gente precisa fazer é treinar nossos times em produtividade. Eles precisam entender como que eles podem ser mais produtivos para usar certos métodos, para usar certas estratégias, para diminuir um pouquinho o efeito dessa procrastinação. Então, por exemplo, tem muita coisa que pode ser feita. Um exemplo, segunda-feira é um dos piores dias da semana para se ter reuniões com equipes. Mas é o dia que, em geral, as pessoas mais colocam as reuniões de planejamento com o time. Então, o que acontece? Uma segunda-feira mal planejada, se ela não tiver aí um bom resultado no dia, ela vai atrasar as tarefas da semana inteira em 72% das vezes para aquele profissional. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, você jogar, por exemplo, a reunião de planejamento de segunda para sexta-feira, faz com que aquele profissional que chega na segunda, já dá aquela enrolada numa reunião, ele chega na sexta, na segunda-feira ele já sabe o que vai fazer, já estão com as tarefas previamente planejadas, já estão com as tarefas previamente organizadas. Isso ajuda aquele profissional a chegar na segunda já executando. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de N fatores que a produtividade pode fazer por ele. A empresa também entendeu o seguinte, ninguém aguenta mais reunião de 2 horas. Na verdade, ninguém aguenta mais reunião de 1 hora. O que acaba acontecendo é que os gestores eles adoram fazer reunião que parece uma palestra, um treinamento, um palco, e ficam 2, 3, 4 horas ali. Aí o que acontece? A pessoa sai de uma reunião dessas, o que acaba acontecendo é que o cérebro dela, o Victor falou muito bem sobre o córtex pré-frontal, o nosso sistema límbico. Quando a gente está numa reunião, e tem vários estudos feitos sobre isso durante a pandemia, a gente está numa reunião. Se a gente não tiver intervalo entre as reuniões de pelo menos uns 30 minutos, o que acaba acontecendo é que o nosso nível cognitivo ele vai cair absurdamente. Então, ou seja, as pessoas que ficam o tempo inteiro em reunião, quando elas saem dessa reunião, ela está cansada cognitivamente. O cérebro dela usou seu nível de energia, seu nível de glicose, e aí a pessoa está cansada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter a tendência a procrastinar. Então, se eu tenho um time, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o período da manhã, até ali às 2, 3 da tarde, focado em tarefas. Se eu precisar fazer reunião, eu vou fazer reunião às 3h30, 4 horas, porque é o período onde aquele time já está cansado, já usou energia, mas na reunião, tudo bem de estar ali e estar desgastando ali o que sobra da energia. Claro que se tiver alguma coisa muito importante, uma reunião estratégica e tal, eu votaria no período da manhã, mas se não, joga para tarde. Então, ou seja, pequenos padrões de produtividade podem ajudar a empresa a fluir melhor. Sem dúvida nenhuma, acho que a palavra produtividade é a palavra-chave aí, né, Cristian? Você comentou da reunião, o pessoal fica em reunião o dia inteiro, chega no final do dia, parece que não trabalhou, né? Porque é aí que das 5, 6 da tarde que você começa a querer colocar as atividades em dia. E você comentou outra coisa bem interessante também, que é você faz muitas reuniões e você fica muito cansado. Tem até um método para isso, para você conseguir organizar e ser mais produtivo, que é aquele método Pomodoro, né? Que você divide as tarefas em 25 minutos e você se dá 5 minutos de descanso. Você utilizando esse método ou alguns outros, você consegue ser mais produtivo. Eu acho que uma dica interessante para quem decide ser mais produtivo e conseguir não procrastinar é prioriza o que é mais importante logo cedo. Pega aquela tarefa que é difícil, que você percebe que você está jogando para frente e tenta fazer ela logo no início da manhã. É claro, né, é importante você também ver como que o seu corpo reage. Tem corpos que são mais matutinos, corpos que são mais vespertinos. Então, já faz a tarefa quando você está com um pico de energia, né? E tenta colocar isso como uma consistência. Assim, você percebe que você está jogando tarefas para frente, tenta fazer essa priorização todos os dias. E uma outra dica que é interessante é tentar olhar para dentro de você e por que você está procrastinando determinada tarefa. O Christian comentou vários motivos no começo aqui do bate-papo.
pelos quais você pode procrastinar, você pode ter medo de fazer alguma tarefa, você pode ter medo de desapontar o seu gestor, você pode só estar com preguiça de fazer essa tarefa, você pode não conhecer e não querer ir atrás. Tenta olhar para dentro de você e por que você está procrastinando esse trabalho e tentar resolver esse tema, né? Pois é, e vocês falaram, né, poxa, ser mais produtivo, fazer talvez a reunião na segunda-feira, na sexta-feira em vez de segunda, acordar e já encarar logo aquela tarefa que a gente anda adiando há muito tempo. Mas aí entrou um fator nos últimos anos, né, poucos anos, que bagunça um pouco a agenda, né, que é o home office. Tudo bem, ainda que você faça ali 2 dias no escritório, 3 em casa, 3 e 2, 4 e 1, seja qual for a proporção, você está trabalhando de casa. E o que a gente sempre ouviu, né, antes de ter a possibilidade de trabalhar em casa, pelo menos eu ouvi muitas vezes de pessoas falando, eu não consigo trabalhar em casa porque eu tenho distrações. Eu vou arrumar o quadro, o filho que vai chamar, vai pedir atenção e tal, né, e você acaba tendo tarefas não profissionais que competem com as profissionais. Isso contribui de alguma forma para a procrastinação? Sem dúvida, com certeza. Eu estava dando uma pesquisada numa pesquisa que falou com 2.100 CFOs sobre os principais motivos das distrações das equipes dessas pessoas. 32% alegou o uso de internet para fins não relacionados ao trabalho. Você vai checar aquela mídia social, você vai dar uma olhada naquele site para comprar alguma coisa para casa. 20% alegou telefone, mensagem, WhatsApp ou e-mail pessoal. 27% alegou conversa com família, conversa com familiares, mexer no cachorro, alguma coisa assim. Então, saída para casa, com certeza gerou algumas distrações. Não significa que antes, localmente, nos escritórios, não houvesse também distrações. Então, tem aquela conversa no corredor, tem aquele cafezinho, tem aquele almoço que deveria durar um período e dura muito mais. A procrastinação sempre existiu, mas a pandemia trouxe algumas características novas e alguns momentos novos ali que que a pessoa que procrastina se usa, né, faz uso para jogar a tarefa para frente. Sem dúvida. E se a pessoa está no home office, né, trabalhando em casa, o nível dela de produtividade e planejamento tem que ser muito maior, porque ela vai ter um monte de interrupção natural, inerente ao ambiente que ela está, né? Não tem como. Então, um bom planejamento, fazer um bom diálogo com a família, ela mesma entender o seguinte, que aquilo que ela resiste, persiste. Então, por exemplo, se a pessoa está do lado do celular dela e ela está trabalhando, o celular está aqui apitando, não tem como. Ela vai ter algum tipo de distração, não tem como. Então, por exemplo, assim, a melhor coisa para você fazer é desativar qualquer tipo de notificação de coisa inútil. Rede social, o cara não pode apitar de jeito nenhum. O que você deixa ativo? Eu tenho aqui uma lista de 15 contatos, que quando alguém desses contatos me liga, realmente, é porque o negócio está pegando. Então, assim, são as pessoas que eles têm o meu acesso, família, né, ali alguns sócios, coisas, time de operações, que são importantes de estar falando naquele momento que eles estão ligando. Mas uma rede social, um WhatsApp, um e-mail, não vai apitar nada, porque senão você vai ser notoriamente distraído com relação àquilo. Outra coisa que a gente tem que fazer também é pensar na própria rotina da casa, né, com o home office. Muita gente se perdeu com relação a isso, muita gente. Eu tenho funcionários que, dia para noite, estavam em casa, e eles não faziam muita coisa, de repente eles tiveram que fazer tudo. Então, assim, eu mesmo fiz esse processo, né? Eu ficando em casa o tempo inteiro e sem ninguém, a gente naquela pandemia e tal, você tem que se adaptar a uma nova rotina. Então, dentro dessa nova rotina, a organização do que você vai fazer em cada dia, em qual horário, ajuda demais o profissional a não se perder, não ficar ansioso. E se ele fica ansioso e começa a se perder, ele vai começar a adiar, porque ele não sabe o que fazer, vai começar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vai ter um surto de hiperatividade, às vezes ele nem é hiperativo, tem um déficit de atenção ali, e quando ele vê, está fazendo 1000 coisas, não está fazendo nada. Tudo contribuindo para ele se perder nessa produtividade interna. Uma mente improdutiva cria um ambiente improdutivo e um resultado improdutivo. A palavra-chave aí, Cristian, é disciplina, né? Eu entendo que é importante você saber quais são as suas tarefas do dia ou da semana, anotar essas tarefas e não deixar essas distrações fazerem com que você perca o rumo. Você pode até checar assim, uma mídia, um e-mail, mas é importante que você
tenha claro as tarefas que você tem que fazer e que você se dê o tempo durante essas tarefas para você realizar essas distrações. Eu acho que se você escrever e tiver claro ali na forma concreta quais são as coisas que tem que fazer durante o dia, você vai ser muito mais feliz no trabalho. Sem dúvida. O planejamento prévio é fundamental. É. Não, olha, eu vou contar pra vocês, eu sou um xiita disso, né? Até o time tira sarro de ter tudo meio planilhado que vai fazer. Ainda que você não consiga fazer, pelo menos você sabe o que ficou pro dia seguinte e tal. E aí uma vez um amigo veio conversar comigo e ele falou, putz, ele é um procrastinador assumido, ele até tira sarro disso dele mesmo, né? Ele uma vez inventou de criar o clube dos procrastinadores, né? Brincaram lá, fizeram um site, mas o site também incompleto, né? De propósito ali, porque, pô, estamos terminando ainda o site e tal. E aí uma vez eu falei com ele, eu falei, cara, isso te prejudica muito tudo. E falei pra ele, olha, exatamente o que vocês estão falando, procura, né, organizar teu dia, ver que tarefa você vai fazer e tal. E aí ele me perguntou, tá, mas onde é que eu coloco as distrações? Ele perguntou sério isso, onde é que eu coloco as distrações no meu planejamento? Eu falei, cara, você não coloca, né? Isso é um momento talvez de alívio do 25/5 que você falou, né? Então, o que eu queria perguntar, contando essa rápida historinha esse é um daqueles problemas que você precisa assumir que existem para poder enfrentar, né? Porque às vezes você procrastina e não percebe. Então, assim, é uma coisa que você tem que falar, bom, eu tenho um problema aqui, eu procrastino demais, eu me distraio demais e vou enfrentar isso, ou as pessoas já sabem naturalmente que estão fazendo isso e só não verbalizam? Olha, aquela coisa, né? Ninguém resolve algum problema que ela não enxerga como um problema. Então, se ela quer ser produtiva, que ela quer diminuir a procrastinação, ela precisa aceitar esse processo. Ela precisa aceitar, buscar ajuda, querer ler um livro sobre, querer fazer um curso, querer contratar um coach para ajudar ela, seja lá o que for, essa pessoa precisa se mobilizar para resolver isso na vida dela. A gente tem mais ou menos 4.000 semanas de vida aí, né? Imagina quantas horas essas pessoas não passaram dessas semanas não fazendo nada de útil para a sua vida, procrastinando, né? Chega lá no final, você fala assim, caramba, das 4.000 horas eu desperdicei 1/3, às vezes, dessas horas fazendo nada que eu deveria. Então é muito cruel a gente pensar que, quando as pessoas dizem, parabéns pelo seu aniversário. Não é parabéns, pô, que pena que você tem um ano a menos de vida aí na sua frente, né? Então, a escassez, ela, às vezes, é muito melhor do que a abundância, nesse caso de produtividade. Então, entender esse padrão ajuda demais a pessoa a sair do lugar, sem dúvida. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você olhar para o interior e por que você tem essa característica, ou por que você tem essa característica no momento que aparece uma tarefa específica e que você está jogando essa tarefa para frente. E muitas vezes, Cássio, a gente pensa no procrastinador como aquela pessoa que só fica no sofá, olhando o celular e é desorganizado, né? Enfim, é aquela pessoa desleixada. Mas a procrastinação pode acontecer com pessoas que têm característica oposta a essa. Isso é, uma pessoa que é extremamente organizada, extremamente inflexível e que só faz aquelas tarefas que ela conhece, enfim, é uma pessoa que já conhece o seu dia a dia, já sabe o que tem que fazer naquele sentido, e se aparece uma tarefa nova que vai tirar ela da zona de conforto, que vai fazer com que ela tenha que se virar nos 30 ali para conseguir realizar essa tarefa, existem pessoas que jogam essa tarefa para frente, ficam procrastinando essa saída da zona de conforto. Então essa característica pode acontecer com qualquer pessoa, com aquela pessoa que é desorganizada, com a que é preguiçosa, mas com aquela que é muito organizada nesse sentido também. Tem até um termo mais recente que é o procrasti-working, que é o fato de você procrastinar uma tarefa fazendo uma outra tarefa que você já conhece. Então, imagina que você eu preciso estudar mais para falar sobre procrastinação. Eu tenho que fazer uma apresentação para vocês aqui. Como eu já fiz muitas apresentações, eu conheço muito de PowerPoint, eu vou ficar me ligando ali na cor, no design, e vou jogar para frente a matéria. Vamos dizer assim. Então, esse seria um exemplo do procrasti-working. A gente está falando muito também, né, do procrastinador aqui, pensando muito
no empregado, no funcionário, no subordinado, né? Acho que esse é o termo mais certo, né? Então é meio natural isso, né? Você como líder fala, putz, aquele cara tá me devendo, aquele outro, né, tá adiantado, outro tá atrasado, preciso dar uma cobrada ali e tal. Mas e o próprio líder? Sendo ele um ser humano, também vai procrastinar, né? De novo, acho que o tema pandemia pode vir a cena, porque a pandemia exigiu que a gente fosse muito mais mão na massa, né? Que a gente não jogasse apenas para os outros, mas que, você também, né, mudasse um pouco o perfil de trabalho. Mas, para não fugir do foco da pergunta, o líder, como é que faz? Ele tem menos direito de procrastinar que os outros? Olha, eu acho que a pessoa que aceita ser líder, ela tem que entender que liderança, muitas vezes, é uma posição solitária e que o exemplo dela vai ser seguido de forma consciente ou inconsciente. Então, sim, essa pessoa deveria estar se policiando um pouco mais. Claro que todos os líderes são humanos, né? Não dá para fazer uma coisa sub-humana, mas ele saber que o exemplo dele, que o que ele faz, atitudes, que o posicionamento dele perante as atividades da empresa vai ser seguido de forma inconsciente pelo time dele, isso é muito importante dele entender. Então, assim, isso é uma coisa... Eu mesmo, como líder, eu me cobro sobre isso. Em alguns processos, eu falo assim, puxa, eu deveria estar fazendo isso ou não. Eu falo assim, não, aí eu penso sempre o seguinte, o que eu gostaria desse comportamento com relação à minha equipe? E a forma como eu tento me comportar dentro daquela atividade, seja lá do que for. Então, o líder vai procrastinar, não tenha dúvida. Porém, ele deveria ter estratégias para procrastinar menos, porque senão ele realmente vai se perder dentro da sua rotina e vai destruir os seus liderados. Todo mundo procrastina um pouco, né, Cristian? O que a gente falou no começo ali é algo natural do ser humano. E a equipe é um reflexo do líder, né? Então, acho que o que você falou agora é super interessante. Na hora de fazer uma tarefa, você pensa na sua equipe ali, né? E isso te dá uma motivação extra, justamente para você não procrastinar. A pandemia, o Cássio comentou da pandemia, né? Eu diria que o líder foi a pessoa da organização mais demandada na pandemia, né? Porque era aquela pessoa que a equipe olhava, buscava informação, buscava respostas, ele não tinha, muitas vezes tinha que tomar decisões sem ter essa resposta, e o líder precisou sair da zona de conforto. Então, se antes o gestor estava no escritório e estava trabalhando, levantava a cabeça e via as pessoas que estavam trabalhando, via as pessoas que estavam no café de corredor ali, ele tinha aquele certo controle, vamos dizer assim. Do dia para a noite, as pessoas foram para casa. O líder precisou aprender a fazer uma gestão por performance, ao invés da gestão pelo controle. Ele precisou, de repente, aprender a mexer num sistema e ver os dashboards de produtividade. Ele precisou utilizar algum método, alguma tecnologia, tipo um Trello da vida, assim, né, que organizava os projetos. E aconteceu muito do líder procrastinar essa tarefa de evoluir como gestor de equipe. Então, de repente, jogar para frente essa tarefa de dashboards, de confiança, de empatia. Então, eu diria que esse período da pandemia teve muito líder procrastinando essa evolução aí de liderança, viu? Agora, tem algum lado bom da procrastinação? Alguma situação em que é bom você procrastinar? Vou dar um exemplo aqui. Pô, chega um dia que você percebe que você está improdutivo. Putz, se eu for fazer isso aqui agora, vai sair mal feito, ou porque eu estou cansado, ou porque aconteceu alguma coisa que, né, me deixou com a cabeça meio bagunçada aqui. E eu voluntariamente vou jogar isso para amanhã, ou se é sexta-feira, eu falo, pô, na segunda eu faço, mas faço mesmo. Né? Tem alguma, eu tô dando um exemplo aqui, mas alguma circunstância em que a procrastinação é positiva, é saudável? A procrastinação, né, ela tem, obviamente, dois vieses. Ela tem a procrastinação que é positiva, que é aquela que faz bem para a gente. Você adiar aquela tarefa para o momento que você está melhor, você vai gastar menos tempo fazendo aquilo. E por isso o planejamento é tão importante, para você poder fazer esse adiamento saudável. E você tem aquela procrastinação que é prejudicial, que é aquela que você está enrolando tanta atividade que você já não consegue mais ter resultado fazendo aquilo, se você realmente adiar mais uma vez. Então, assim, sim, às vezes adiar aquela atividade para o melhor momento não é procrastinar, é você usar o seu tempo de forma inteligente. Então, a pessoa tem que fazer um trabalho criativo e ela não está no nível cognitivo que ela consegue criar aquilo, ela vai demorar 4 horas.
Ela fala assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir mais cedo hoje, vou me alimentar super bem amanhã quando eu acordar, vou estar descansado e aí eu vou fazer aquela atividade. É muito melhor do que se ela fosse fazer hoje. É trocar 4 horas, às vezes, de enrolação, que ela vai ficar lá indo e vindo, por 2 horas de execução focada e direcionada no que ela precisa. Então, até saber procrastinar, essa é um ato de produtividade. É isso aí. Pô, é interessante vocês trazerem isso, porque dá um insight aí, né, para quem está ouvindo. No fim das contas, é tudo uma questão de ser mais produtivo, né? Que é o que a gente busca aqui, fazer mais com menos recurso ou com o mesmo recurso, né? Então, Christian, quero te agradecer muito aí pelo papo. Puxa, muito gostoso conversar com você aí, trazer de forma tão prática um tema que aflige tanta gente aí. Obrigado, viu, Christian? Obrigado você, Cássio. Obrigado, Vitor, aí pelos insights. Muito bacana o papo com vocês. Ô, Vitor, espero você mais vezes aqui de novo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Sou eu que agradeço. Obrigado, Cássio. Prazer te conhecer, Christian. Obrigado pelos insights também. Foi ótimo o bate-papo. Estou sempre à disposição aqui para os próximos episódios, Cássio. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Antes de fechar, quero só dizer que eu deixei aqui na descrição do podcast o link para o livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Bom, é isso aí. Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve hoje conosco foi o Christian Barbosa, da X-Grow, e também o Vitor Silvério, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?